Quero falar sobre como devo agir enquanto o meu milagre não vem, como eu devo agir enquanto eu estou aguardando o agir de Deus, a intervenção de Deus, o que eu devo fazer, como eu devo esperar. A palavra de Deus nos diz que nós devemos esperar com paciência. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Acalma o teu coração e confia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aguarda, porque Deus ele está agindo por você, embora você não esteja percebendo, embora você não esteja vendo, embora não hajam indícios humanos de que algo está por vir, de que algo bom está por chegar, mas Deus ele está agindo por você. Atos 9, 36 até o 42. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e o seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito, quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Li essa passagem aqui para meditar com você no dia de hoje, nesse momento da ministração da palavra de Deus. Peço ao Senhor que revele para nós a sua palavra e nos ensine a prosseguir. Saiba que o nosso Deus é Deus de socorro. O nosso Deus é Deus que nos dá direção quando nós mais precisamos. E se você precisa de uma direção, Deus ele tem para você através da sua palavra. Amado, amada do Senhor Jesus, eu pergunto a você, o que acontece quando você se depara diante de um problema? O que é que você faz? Qual é a sua atitude? Você se entrega ao desespero? Você profetiza coisas boas? Você declara a sua fé? Quando chega para você uma má notícia, um problema difícil de resolver, alguém chega para você e conta uma história dizendo: olha, eu acho que aquilo que você planejou, aquilo que você me pediu para resolver, aquela história não deu certo. Qual é a sua reação? Você corre para o seu quarto, fecha a porta, vai chorar? Você liga para aquela pessoa que você considera como amigo para desabafar, para contar o seu problema? Você se desespera, bota a mão na cabeça e diz: eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar, e eu vou tomar remédio, eu vou agora me entregar ao meu sofrimento, ao meu desespero? Ou você reage como quem crê que nada fugiu do controle de Deus? Hoje eu quero falar sobre qual seria a atitude certa de quem crê. Como eu posso caminhar crendo e demonstrando que eu creio naquilo que eu estou esperando? Como eu posso agradar a Deus com as minhas atitudes? Como eu posso não atrasar a minha vitória? Ou simplesmente não permitir que a minha vitória ela chegue? Saiba que na caminhada, o nosso Deus, ele tem um tempo determinado para nos tratar. Escuta aqui, minha amada, você que está me ouvindo. A bênção que você precisa, Deus ele tem e ele quer te entregar. Mas
Ele precisa de um tempo para tratar você. Na verdade, você que precisa desse tempo. E Deus, ele trabalha exatamente dentro desse tempo que você precisa para fazer os ajustes necessários para que quando você receba o milagre, aquele milagre seja uma bênção para você e não uma maldição. Porque imagine você se Deus hoje te desse tudo que você pede. Imagine hoje se Deus te desse tudo que você acha que você precisa. Você já teria, quem sabe, morrido, adoecido, se desviado, negado a fé. Mas Deus, Ele que é conhecedor do seu coração, dos seus pensamentos, Ele sabe exatamente como te tratar. Então já vai aí agradecendo ao Senhor, porque está demorando ao seu ver. Agradece e diz: Deus, muito obrigada, porque se o Senhor não me deu até hoje foi livramento. Muito obrigada, Senhor. Faz isso é um exercício de gratidão. Agradeça de coração, dizendo: Deus, eu te louvo, porque se hoje eu tivesse o que eu te peço, não daria certo. Eu te louvo porque o Senhor me conhece, sabe de tudo, me entende e sabe o tempo certo para todas as coisas. Aleluia. Deus está ajustando o que precisa ser ajustado. Então, eu quero aqui, meu amado, minha amada, meditar com você nessa palavra e observar algumas atitudes que Pedro, ele tomou para acontecer um milagre. Ele cria no milagre. Se você crê, diga assim comigo: eu creio no meu milagre. Eu não sei qual é o teu milagre. Eu preciso de um milagre e eu acredito que você também. Todos nós precisamos de um milagre. Eu creio no meu milagre. Se você crê nisso, diga: eu também creio. Pois bem, você afirmou diante do céu, diante do inferno, diante de você mesmo, diante de quem estiver do seu lado, se porventura tiver. A primeira atitude aqui, além de Pedro crer que o milagre iria acontecer, porque não basta somente crer, nós precisamos também tomar atitudes de fé. E é isso que você também precisa compreender. Não precisa só crer, precisa também tomar atitude de fé. É você enfrentar o problema. Nessa manhã, eu sei que muitos que me ouvem estão fugindo do problema. E eu entendo, como ser humano que sou, que muitas vezes é mais fácil fugir do problema. Que muitas vezes é mais fácil dizer: não conte comigo. Que muitas vezes é mais fácil não atender o telefone. Que muitas vezes é mais fácil se esconder e dizer assim: não quero que esqueçam de mim nessa situação, resolvam. Mas deixa eu falar aqui uma coisa para você. Deus manda dizer a você nessa manhã que você precisa assumir a sua posição, que você precisa ser conhecedor das suas responsabilidades. Se Deus te colocou nessa posição de liderança, dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, nesta obra na igreja que Ele te entregou, é porque Ele sabe que você é capaz, porque Ele te capacita. Então assuma a tua posição, entenda quem você é e muito mais do que quem você é, entenda quem Deus é em você. E aí você não vai ficar fugindo, aí você não vai ficar se escondendo. Deus manda dizer a você: para de depender da tua força, para de depender do teu poder, para de depender da tua habilidade, para de depender daquilo que você acredita sobre você. E confia no meu poder, confia na minha graça, confia na minha capacitação, confia que eu chamei você para uma obra e eu não vou te deixar sozinho. Oh, aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Sinta-se forte em Deus. Você não pode ficar fugindo do problema. Você não pode ficar se escondendo no seu quarto, na sua casa. Você não pode ficar se escondendo das pessoas.
Você não pode ficar fugindo do assunto. Deus te chamou para resolver esse problema. Assuma a sua responsabilidade, você, homem, sacerdote do lar. Você, mulher, que cuida desta casa, que cuida desses meninos, que cuida desse marido que Deus te deu. Assuma a sua responsabilidade. Pare de ficar fugindo ou terceirizando os problemas. Aleluia. Tem um fujão na Bíblia que parou dentro do ventre de um grande peixe. E eu tenho certeza que você não quer isso para a sua vida. Jonas, ele teve medo. E ele, imagino que era tomado por sentimentos que te assolam nesse momento. Que me assombram também. Imagino que Jonas, quando teve medo dos moradores de Nínive, ele imaginou que ele não era capaz de anunciar as boas novas lá. E ele foi tomado pelo não sei, não consigo, não posso, não quero, não adianta, não vai melhorar, não dá certo. Aleluia. Diferente de Pedro. A Bíblia conta aqui, nessa passagem que eu li, que Dorcas havia morrido. Uma mulher querida, fazia roupas, uma mulher caridosa, que se preocupava com o próximo. A história conta que havia um grande choro, uma grande comoção naquela comunidade. As pessoas levantavam os vestidos que Dorcas fazia e dizia: Dorcas morreu, e agora quem vai cuidar da gente? Era aquela mulher que por onde ela passava exalava o perfume de Deus. Através do seu coração bondoso, misericordioso. Eita, que bronca, Pedro chegar agora para resolver aquela situação. Ele foi corajoso. Ele não chegou lá já com a sentença de que tudo estava perdido, não. Ele foi chamado e ele enfrentou o problema. Aleluia. Enfrente o problema, minha amada. Enfrente o problema, meu amado. Deus está te falando nessa manhã. Coragem. Essa palavra é para você mesmo. Deixe de ser frouxo. Deixe de ser frouxa. Sabe por que você está tão frouxo nesses últimos dias? Porque você está olhando só para você. Você está olhando aí para os diplomas que você não tem. Para a habilidade que você não tem. Para a oratória que você não tem. Para a força física talvez que você não tem. Para a capacidade de articulação que você não tem. Aí você olha para tudo que você não tem. O estudo que você não tem. O dinheiro que você não tem. Aí quando você olha para tudo que você não tem, o que te resta é ter medo. É afrouxar. É se cansar da caminhada. É normal. Quando a gente olha para uma guerra e a gente não tem munição para enfrentar a guerra, a gente se sente o quê? Desprotegido. Isso é absolutamente normal. Hoje Deus te convida a enfrentar o problema olhando para Ele. Aleluia. Aleluia, aleluia. Olha para Cristo, olha para o alvo. Quando você se sentir fraco, olhe para o forte. Quando você se sentir desanimado, olhe para aquele que te dá força. Quando você se sentir sem capacidade, olhe para quem te capacita. Quando você se sentir faltando qualquer recurso, olhe para o dono do ouro, da prata. Quando você se sentir injustiçado, olhe para o Deus de justiça. Quando você se sentir traído, olhe para o Deus leal, para o Deus fiel. Minha amada, meu amado, quando você olha para Cristo, você enfrenta, você alcança, você não desanima, você vence todas as barreiras. Na Bíblia nós vemos histórias de homens e mulheres de Deus, grandes homens e mulheres de Deus, que eram iguais a mim e a você, fracos, indefesos e incapazes, mas que souberam encontrar coragem em Deus, olhando para Ele. Aleluia, aleluia. Diga assim: eu preciso olhar para Cristo. Eu preciso olhar para Cristo. Você só vai enfrentar o problema assim, você só vai parar de fugir assim.
Diga, eu preciso olhar para Cristo. Se puder, digita, você que está no canal do YouTube. Sempre que eu falar essas palavras e você quiser reforçar, escreve. Os irmãos já estão fazendo. Eu preciso olhar para Cristo. Pois bem, enfrentar o problema. Você só vai enfrentar o problema se você não olhar para você, mas você olhar para cima, olhar para o alto, olhar para quem te fortalece, para quem pode. Meu irmão, confia no teu Pai. Aleluia! Oh, glória a Deus! Segura que nós já vamos orar. E eu vou continuando aqui essa palavra. O que fazer enquanto eu aguardo o meu milagre? Como eu devo agir? Você já entendeu que você tem que enfrentar o problema. E você só vai enfrentar o problema se você olhar para Cristo. E você já está dizendo aqui, eu preciso olhar para Cristo. O povo de Deus já está escrevendo aqui no nosso canal, eu preciso olhar para Cristo. Pronto. Esse é o evangelho simples e poderoso. Outra coisa extremamente importante na sua caminhada espiritual e na minha é que você, amada, você, amado, precisa se apegar, procurar, estar perto de pessoas de fé. Precisa olhar para Cristo, enfrentar o problema. E outra coisa, se apegar a pessoas de fé. Sabe por quê? Tem muita gente que me ouve aqui nessa manhã. Estou aqui na Rádio Novas de Paz, na 88.1. Eu sou Clarissa Técio. Estou pregando a palavra de Deus. Daqui a pouquinho nós vamos orar. Tem muita gente me ouvindo e que está sendo contaminado por amizades que muitas vezes nem te querem mal. São pessoas até bondosas, mas pessoas secas. Pessoas que não têm fé. Pessoas que não têm visão espiritual. Pessoas que não agregam, pessoas que trazem para você até um momento de diversão, de alegria. É aquele amigo que eu gosto de estar rindo, mas que todos os dias eu estou ali pertinho dele e aquela pessoa, ela não me traz nada de bom. Aquela pessoa, ela para mim, ela parece que suga a minha fé. E olha, se você não percebeu isso, o Espírito Santo hoje convida você a despertar para essa realidade, amada. Não é à toa que você está ouvindo aqui essa programação, Deus está dizendo a você, desperta, que essa pessoa está sugando tua fé, essa pessoa está minando tuas forças, tua energia espiritual. Acorda. São pessoas que, quando você declara que crê, essa pessoa, ela desmerece a tua fé, ainda que seja inconscientemente. E o pouquinho que você cria, você já não crê mais. Tenha muito cuidado com quem te faz companhia diária. Ah, Clarissa, mas são as pessoas do meu trabalho, são os meus companheiros e eu não tenho como não conviver com eles. Obviamente, você é um ser humano sociável e social. Não tem como. Eu estou falando sobre deixar que essas pessoas tenham força sobre você. Deixar que essas pessoas, elas tenham domínio sobre você, que essas pessoas, elas tenham, de alguma forma, influência sobre a tua vida, sobre tua mente, sobre teus pensamentos, sobre aquilo que você crê e o que você não crê. E o Espírito Santo hoje te faz esse alerta. Eu não sei se é um amigo do ambiente de trabalho, se é uma vizinha, se é um vizinho, se é alguém que você confia, até muitas vezes o cônjuge. Que essas palavras, que essas atitudes, elas sejam neutralizadas em nome de Jesus e que você desperte. Desperte para essa verdade. Procure pessoas de fé para caminhar com você, para conversar com você, para falar sobre as coisas espirituais com você, para meditar nas verdades divinas com você. Pessoas que creem, ou o quanto você crê, ou mais do que você. Por isso é importante nós congregarmos, nós temos uma igreja, para termos ali pessoas ao nosso redor, que compartilham da mesma fé, que nos levantam quando estamos caídos.
Veja o que aconteceu aqui na palavra. Todos aqui estavam tristes, estavam sem esperança. Eu contei que Dorcas havia morrido. Pedro chegou lá e ninguém acreditava mais que alguma coisa boa ia acontecer. Óbvio. É natural do ser humano, se eu estou num sepultamento, eu só aguardo o momento da despedida e o momento em que aquele corpo vai ser cremado, vai ser enterrado, vai ser colocado dentro de uma caixa de cimento ali, não sei. Mas acabou ali, vou voltar para casa sem aquele ente querido. É natural, ninguém cria mais. Veja, ninguém estava fazendo aquilo por maldade, pelo contrário. Todos estavam ali sentindo muito a falta de Dorcas. E Pedro chegou naquele ambiente, dentro de uma normalidade, onde todos estavam sem esperança. E quando ele deu conta daquilo, ele preferiu estar sozinho. Veja como essa realidade se aplica na sua vida, amada do Senhor. Fica sozinha se for preciso, mas não fica com quem te coloca para baixo, não. Ei, meu amado, você fica sozinho, mas não fica com esses amigos que te afastam de Deus, não. Com essas pessoas que não têm princípios, não têm valores, que não dão valor ao casamento como você dá, ou como você até já deu um dia, e talvez hoje nem dê tanto, porque está sendo tão influenciado. Cuidado! Não foi para isso que Deus te chamou. Deus tem coisas maiores e melhores para você. O milagre para o teu casamento, Deus tem. O milagre para a tua casa, Deus tem. O milagre para a tua família por completo, Deus tem. Agora você precisa se colocar na posição, olhar para Cristo, enfrentar o problema e estar ao lado de pessoas de fé. Pedro, ele chegou naquele ambiente pesado. Não é assim? Às vezes a gente chega num ambiente, parece que o ambiente está pesado. Meu Deus, que responsabilidade de Pedro. Ninguém ali estava crendo que aquela mulher ia ressuscitar, obviamente. Acredito que ninguém havia visto em outro momento uma história com um final feliz de ver um morto ressuscitar. Pois bem, Pedro foi. Quando ele chegou, ele disse: eu vou para lá, para o quarto. Mas quando Pedro foi para o quarto, a Bíblia está contando aqui que todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda estava viva. Se coloque naquele ambiente agora. Veja se não é exatamente assim que acontece algumas vezes. Às vezes você até está tentando fazer uma coisa boa, mas chega aquela nuvem de gente ao seu redor para dizer que não vai dar certo. Não tem nada perdido, não. Olha, você com Deus é maioria. Deixa eu repetir isso aqui para você. Você com Deus é maioria. Se você tem convicção do que é certo, se você tem convicção de que Deus te chamou, se você tem convicção de que o milagre vai acontecer, pode as viúvas se ajuntarem, chorarem, fazer uma arruaça dentro do quarto. O milagre vai acontecer do mesmo jeito. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. O milagre vai acontecer do mesmo jeito. Porque Deus, ele não se apega a choro de seu ninguém. Quando Deus decreta que o milagre vai acontecer, o milagre simplesmente acontece, ponto final. Agora você segura aí a parada. Segura que o negócio de Deus é com você, não é com aquelas viúvas choronas que tá lá segurando os vestidos, não. É com você. Não vai chorar junto, não. Não vai se deixar influenciar junto, não. Você está entendendo? Aleluia. Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor. Aí Pedro diz, ó, não dá. Deixa eu tentar me concentrar aqui, que eu estou sentindo que Deus quer fazer um negócio novo. Oh, aleluia. Vocês estão atrapalhando minha concentração em Deus.
Vocês estão me deixando distraído. Ei, tem hora que você vai ter que olhar para alguém e dizer assim, ó, você tá me distraindo, dá licença. Você tá me distraindo. Algumas vezes esse rompimento ele vai doer, mas ele é extremamente necessário. Porque Deus ele quer exterminar essas distrações do teu caminho. Escuta, amada, olha lá para frente, minha filha, em nome de Jesus. Tem coisa tão linda para você viver e você tá aí distraído com essas coisas pequenas, que tá te apegando assim, que você se apega tanto a isso. E Deus dizendo, vem para cá, esquece esse negócio, larga esse osso, que tem um banquete aqui para você aqui na frente. É você, meu amado, que tá se distraindo tanto com coisinhas tão pequenininhas. É tanto detalhezinho, sabe? Teu relacionamento conjugal. Fazendo questão de tanta coisa pequena, que ali, que aqui. E Deus dizendo, vira essa página, vai pra frente, eu tenho coisa boa, coisa nova, eu sou Deus de coisas novas. Eu não fico remendando pano velho. Eu sou Deus de coisa bonita, eu não sou Deus de jantarzinho fubeca, não, eu sou Deus de banquetes pra tua casa. Eu sou Deus de delícias, de fartura, eu sou o dono do ouro da prata, eu sou o dono das estrelas, eu sou o criador do céu e da terra. E você é apegado aí com migalhas. Aleluia. Aleluia. Oh, louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Você crê? Eu queria muito que você cresce, porque eu creio. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga, dá licença, você está me distraindo. Escuta essa palavra, Deus vai mostrar que ela é real na tua vida. Hoje, nos próximos dias, eu não sei. Mas você vai precisar dizer para alguém, você está me distraindo, dá licença aqui, que eu preciso seguir. Foi o que Pedro fez. Chegou lá no quarto, todo mundo acompanhou Pedro. Olha, Dorcas, meu Deus do céu, morreu, ela cuidava da gente, ela fazia vestido. Ai, Pedro, meu Deus, Deus, tu queres operar, Deus. Tu queres fazer um milagre aqui, Deus. E todo mundo, ai, meu Deus do céu. Ai, Pedro, gente, com muita educação, que eu sou educado, você é filho de Deus. Dá licença aqui, que eu preciso resolver um problema. E Deus, ele te dá autoridade para isso. Jesus, ele também fazia isso. Ele fez isso lá com a filha de Jairo, ele fez sair do quarto alguns e só ficou apenas com os pais da menina, para que aquela menina ressuscitasse. Jesus dá essa lição, dizendo assim, ó, quem não agrega, mande para longe de você. Quem não crê como você crê, ore por essa pessoa, ame essa pessoa, ajude quando você sentir que essa pessoa precisa ser ajudada, mas, ó, atrapalha, é distração. Entendeu? Pedro mandou que todos saíssem do quarto e agora ele ajoelha e ora. E nós vamos orar. Quero convidar você para orar. Sexta-feira eu vou continuar essa mensagem. Ainda tem muita coisa de Deus para o nosso coração. Eu estarei no programa na próxima sexta-feira. Eu fico com você na segunda, na quarta e em alguns dias na sexta, alternando com o pastor Júnior. Então, sexta-feira a gente continua. E o que Deus tinha para falar hoje, ele já falou. Primeiro, para acontecer um milagre. Enquanto o milagre não vem, enquanto você espera, primeiro você enfrentar o problema. Bora lá enfrentar o problema. Como é que você enfrenta o problema? É olhando para Jesus. Porque se você olhar para você, você desanima, você desiste. Enfrentar o problema. Segundo, você precisa estar com pessoas de fé ao seu redor. Você precisa parar de se distrair com pessoas que te atrapalham na tua jornada espiritual, pessoas que não compartilham, não compactuam da mesma fé que você e que, mesmo que não sejam pessoas que queiram o teu mal, elas te fazem mal.
E por fim, ajoelhar e orar. Como é que está a tua vida de oração? Eu sei que muitos vão responder assim. Precisava estar bem melhor, irmã Clarice. E eu respondo dessa mesma forma. Porque a oração, ela é algo tão poderoso, mas tão poderoso, que eu tenho certeza que nós não somos conscientes disso. Porque se nós fôssemos tão conscientes disso, nós teríamos um hábito ainda maior de orar, de apresentar a nossa causa ao Senhor. Mas mesmo diante das nossas limitações, sabendo que quando nós queremos orar e buscamos uma vida de oração, o inimigo se levanta com todas as forças, com toda a sua fúria, para nos desanimar. Ainda assim, nós não desistimos. E estamos aqui na Rádio Novas de Paz, buscando ao Senhor, buscando a face do Deus vivo e sendo instrumento de bênção para a tua vida, ajudando você em oração.